meu povo do YouTube! Que saudade de vocês, tem um tempinho que eu não vejo vocês por aqui, certo? Mas agora nós estamos aqui na nossa missão antecipada para a nossa Polícia Militar do Estado do Pará. Tem várias informações aí, várias notícias recentes, quentíssimas em relação ao novo concurso. Muitas pessoas estão céticas em relação a isso, mas a gente vai estar sim confiante, com fé que vai vir sim esse novo concurso até o final de 2023. Então, com isso, a gente está aqui com esse projeto maravilhoso, que é a nossa antecipada, falando sobre os tópicos que caíram na nossa última prova. Por exemplo, o meu com vocês, direitos humanos, são tópicos rápidos, não é tanta coisa assim no nosso programa. Então, trouxe aqui para vocês hoje a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a minha queridinha, quem já estudou comigo sabe que eu amo esse documento. Ele foi o que me iniciou aqui na loja do concurseiro, com vocês, com a PM do Pará, que foi a minha primeira turma, minha queridíssima primeira turma em relação à minha vida profissional. Então, nada mais vai me dar mais gratificação do que voltar a trabalhar com vocês, certo? A gente está aí na torcida para que aumente a idade máxima, vamos torcer para isso. Então, bora lá, bora falar de direitos humanos. Primeiro, você pode baixar o PDF dessa aula no link da descrição no vídeo aqui embaixo, certo? E vamos falar primeiramente do nosso curso. Não posso chegar aqui sem divulgar o nosso curso, que está muito, muito bom. Quem vem estudando com a gente já há um tempo sabe como ele é excelente. E primeiramente ele é baseado no edital passado, claro. Estamos trabalhando os mesmos tópicos que trabalhamos na prova do concurso passado. Ele custa apenas 329, pessoal, é apenas sim. Se você ver a diferença aí dos valores nossos para o nosso concorrente, é apenas 329 no conforto da sua casa ou onde você estiver, no ônibus, onde você puder acessar internet. Você vai ter videoaulas de teoria e exercícios, apostilas em PDFs complementares às nossas videoaulas e um teste simulado para você simular o momento da sua prova, que ela vai chegar em breve, pessoal. Não perca tempo. A gente sabe que quem começa a estudar com antecedência queima a largada, ele vai na frente de muitos. Tem gente, pessoal, que só estuda com edital publicado. E o ideal não é esse. Pouquíssimas e pouquíssimas são as pessoas que passam em concurso estudando apenas com o edital aberto, tá? Então, vem com a gente, vem começar a estudar devagar na manha, pegando o jeitinho ali, começando a estudar algumas horas por dia, 1 hora, 2 horas, e depois vai aumentando no que puder, certo? Então vem com a gente que a gente entende. Então vamos lá. Qualquer dúvida, no WhatsApp 91 984 22 4238, certo? Não esquece de colocar o DDD ou no site lojadoconcurseiro.com.br, tá? Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, não tem como a gente falar de direitos humanos sem a gente falar desse marco histórico que foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um boom dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles foram universalizados. Houve essa universalização dos direitos humanos, da proteção internacional dos direitos humanos. Antes da Segunda Guerra Mundial, já haviam alguns documentos, mas eram documentos locais. Alguns estados, alguns países, algumas províncias tinham documentos ali e mesmo assim os documentos eles eram para determinadas classes. Normalmente as mais abastadas, os clérigos, enfim, pessoal com dinheiro, não o povão. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, houve essa expansão, houve essa internacionalização dos direitos humanos. E aí tivemos a aprovação dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos após a Carta da ONU. Porque após a guerra houve a Carta da ONU e no ano seguinte houve a Declaração, no ano seguinte não, em 1948 houve a promulgação, a celebração da DUT, tá? Lembrando, de cara que ela é uma declaração. Nossa, professora, que coisa óbvia, o nome da declaração. Pois é, mas tem gente que cai em pegadinha em prova em relação a isso. Então, muito cuidado. Vamos lá, por partes. O contexto histórico foi esse, pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo se via chocado pelo fato de ter permitido que atrocidades fossem cometidas de um ser humano contra um ser humano. A gente sabe que se a gente fosse passar, de fato, ali um crivo maior,
Há uma certa hipocrisia da comunidade internacional, porque ali os judeus eram pessoas brancas e a escravidão ela existia há muitos e muitos anos e séculos e ninguém quis fazer nada, achou que era normal, só era atrocidade quando foram direcionadas a pessoas brancas. Há sim essa discussão, há sim essa crítica em relação aos direitos humanos que a gente não pode deixar passar, certo? Mas enfim, houve esse boom, foi o momento em que a comunidade internacional acordou para que houvesse de fato essa proteção, que os estados protegessem os seres humanos. Foi aqui, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A Assembleia Geral da ONU proclamou a aprovação da DUD por unanimidade com 48 votos favoráveis e 8 abstenções em 10 de dezembro de 1948 na capital francesa. A DUD serve de referência para a promoção dos direitos humanos em diversas partes do mundo. No Brasil, a Constituição Federal listou direitos que passaram a ser reconhecidos no texto da lei, como, por exemplo, não poder ser preso a não ser em flagrante delito ou por ordem de um juiz, por exemplo. Pessoal, existem vários. Aqui, se a gente for analisar, se você for pegar a nossa Declaração Universal, são 30 artigos, e a nossa Constituição, o nosso artigo 5º, você vai ver que é basicamente quase uma cópia. Quase todos os artigos da declaração estão no nosso artigo 5º. Então, assim, é por isso que também a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã, tá? Então, ali ela tem uma influência muito forte dos direitos humanos, graças a Deus, certo? E aí, quais são as bases? Que foi que influenciou os textos e documentos que também serviram como uma base, como um incentivo para a criação dessa declaração. Temos a Declaração de Direitos da Independência Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789, tanto é que no artigo 1º da declaração a gente já enxerga essa influência, como, né, a liberdade, igualdade e fraternidade, ali bem expresso no artigo 1º. E as inúmeras atrocidades da Segunda Guerra, que terminou em 1945. Então, basicamente, isso aqui foi, de fato, o que impulsionou, o que deu base para a criação da declaração. Mas o que é mais forte, que foi mais assim, latente, foi o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, questão de prova. A gente está aqui só resenhando em relação a esse documento. A nossa aula na loja do concurseiro, que você vai adquirir já já, ela está muito mais extensa, eu destrincho mais, eu leio artigo por artigo. Quem já me conhece há um tempo, que já estuda comigo, às vezes eu leio documentos que os meus colegas de outros cursos, eles não se dão o trabalho de ler. Eles só picotam, veem, esses aqui são os principais, eu gosto de ler com o meu aluno. Por quê? Porque nunca se sabe se a banca vai inovar ou não naquela prova, e porque existe pessoas que aprendem, que fixam melhor ouvindo e outras lendo. Então, eu vou ler sim com você. Então, na minha aula, na loja, eu vou e destrincho todos os 30 artigos com você. Aqui eu trouxe aqui só mesmo uma palhinha para você, para ver se você incentiva você a vir estudar com a gente. Primeira questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como um dos seus objetivos o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, sendo o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando o texto aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, é correto afirmar que as férias remuneradas e periódicas não fazem parte do direito ao repouso e ao lazer. E aí, tá certo? Não. Fazem parte, sim. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Então, faz parte, sim, do direito ao repouso e ao lazer. Tem gente que acha que lazer, que repouso, nem é um direito. Imagina só. Não só é um direito, como é um direito humano, um direito fundamental para a nossa dignidade humana. Poderá haver, letra B, casamento válido sem o consentimento livre dos nubentes, desde que previsto em norma legal. E aí quer dizer que, sei lá, meu pai, Petrônio,
resolveu que eu tenho que casar com fulano, porque nós temos que unir nossas forças. Eu vou casar com o filho do dono de tal ursinho para a gente juntar forças. A filha do dono do exemplo, por exemplo, vai casar com o filho do dono do concorrente. E aí, eu não preciso do meu consentimento? Não, não precisa. O seu pai sabe que é melhor para você. Existe isso no Brasil e na Declaração Universal? Não existe. Não poderá haver celebração de casamento sem o livre consentimento dos nubentes, os noivos. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Então, letra B, errada. C. Caberá ao Estado a prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Errado, não é ao Estado, cabe aos pais. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Se eu quiser colocar a minha filha, meu filho, em um colégio católico, em um colégio cristão, em um colégio ateu, o que for, eu tenho a prioridade de escolher o gênero de instrução para os meus filhos. Eu que tenho essa prioridade e não o Estado. Então, nenhuma está certa ainda. Letra D. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Perfeito. Letra D. Todo ser humano, artigo 8º, tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. E a letra E, ela fala que todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das nações. Tá errado porque ele fala que é inclusive nesses casos. E não. Olha só o que fala o artigo 14. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Aí olha só. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios da ONU. Então, mesmo em caso de perseguição, não. Se for nesses casos, não vai poder ser invocado o direito de asilo, certo? Segunda, de acordo com a DUD, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Mesmo tópico. Salvo em caso de desrespeito ao direito à liberdade de expressão? Não. Prática reiterada de atos contrários aos princípios da democracia? Práticas de atos contrários aos objetivos do Estado de Direito? Perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum? Letra D. Ele quer aqui a literalidade, não que a gente acha que é uma exceção. Se não está aqui, vai estar errado. Todo ser humano tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Qual é a exceção? Onde é que se encontra a limitação desse direito? Aqui. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum, que é o caso da letra D. Tudo bem? Vamos seguir. Natureza jurídica da DUDH. Nossa, é uma declaração, nem sabia. Mas olha só, pessoal. Ela é uma declaração. Ela tem um status de simples recomendação. Não existe aqui, formalmente falando, a vinculação. Eu não vinculo os estados-partes porque não existe estados-partes. Não é um tratado. Não há bilateralidade aqui. Certo? Aqui é uma recomendação, é uma declaração de direitos. Formalmente falando, não existe esse efeito vinculante. Materialmente falando, sim. Por quê? Porque houve a adequação, a recepção foi tão grande em relação aos estados, aos países, de recepcionar a declaração aos seus ordenamentos jurídicos, que ela se tornou um costume internacional. Então, materialmente falando, ela é vinculante. Por quê? Porque na comunidade internacional,
Se um país não coloca ela, não recepciona esses direitos no ordenamento jurídico dele, os outros países vão começar a fechar as portas contra esse país. Como é que os países sofrem sanções internacionais? Vão começar a perder acordos, começar a ser fechadas portas comerciais contra ele. É assim que os países eles retalham os outros, certo? Então se tornou um costume internacional. Mas para a prova a gente tem que entender isso, que formalmente ela não vincula ninguém. Materialmente sim, certo? Porque ela é uma declaração, tem um status de recomendação. Tudo bem? Ela não é um tratado internacional. Terceira questão. Em 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nessa data, em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro documento de caráter universal de proteção aos direitos humanos. A respeito e com base na DUD, assinale a alternativa correta. A DUD é um dos mais importantes tratados internacionais sobre direitos humanos, cuja gênese encontra-se vinculada ao contexto histórico do fim da Segunda Guerra Mundial. Certo? Tá certo, né? Cara, eu imagino quantas pessoas devem ter marcado a letra A. Tá errado? Por quê? Porque ela não é um tratado internacional. Ela é uma declaração. Ela é uma resolução da ONU. Letra B. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Letra B. Artigo 11, parágrafo 1º. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. C. O direito de organização sindical e de neles ingressar é um direito trabalhista e não tem previsão expressa na DUD? Tem sim. Artigo 23. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. As crianças nascidas fora do matrimônio, entretanto, gozarão de proteção especial? Não existe essa diferenciação entre filhos nascidos ou não no casamento ou fora do casamento. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Até aqui estava certo. As crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção especial e não de proteção especial. Muita atenção aqui. O direito humano à liberdade de locomoção não engloba o direito de ingressar em qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Engloba, sim. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Veja que a questão está toda errada, porque o direito ele não é de ingressar em qualquer país. Os países eles não perdem a sua soberania. Eles têm o direito de dizer assim, olha, não quero fulano aqui dentro, não quero ciclano aqui dentro. Acontece muito isso. Aconteceu de forma muito forte durante a pandemia. Os países praticamente todos se fecharam contra os brasileiros, por exemplo. Então, assim, a questão de você deixar qualquer país, inclusive o próprio, e você tem um direito de regressar ao seu país, certo? E hoje, mais de 70 anos depois de sua criação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais traduzido no mundo, constitui ainda uma fonte de força vibrante e esperança para muitos povos ao longo do mundo. O estudo desse documento é muito importante, tanto para o concurso público quanto para a nossa vida, certo, pessoal? Pessoal, eu amei estar aqui com vocês. Faz muito tempo que eu não me encontro com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Pessoal, não deixa de vir estudar com a gente, não deixa pra cima da hora. Não espera o edital para estudar logo, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até um próximo encontro.